Adjudicação. O que é e como funciona? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre adjudicação como meio de expropriação. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre a adjudicação, especialmente como meio de expropriação, porque vale a pena lembrar algumas coisas aqui. A gente tem a utilização do meio adjudicação em outros contextos na nossa cultura jurídica também. Nós estamos falando aqui hoje da adjudicação como meio de expropriação e, portanto, estamos tendo como referência legislativa nessa nossa breve conversa aqui de hoje os artigos 876 a 878 do Código de Processo Civil, tá certo? E aí vale a gente lembrar, antes de começar a tratar mais especificamente da adjudicação também, que a gente tem outros meios de expropriação, serão objeto de vídeos próprios, aí tá certo? Mas vale a pena a gente lembrar desde logo que além da adjudicação a gente tem a alienação por iniciativa particular e também o leilão judicial ou a asta pública, tá certo? Bom, então hoje a gente vai tratar de adjudicação. Vale a gente lembrar aqui também que o código ele procura sugerir aí uma ordem preferencial, né, decrescente entre os meios de expropriação. E a adjudicação viria em primeiro lugar. Né? Se você olha lá a redação dos dispositivos do código, você vê isso como a preferência do código. Adjudicação em primeiro lugar, depois alienação por iniciativa particular e, por último, leilão judicial. Eu não vou ficar fazendo muito suspense, já vou te dizer aqui desde logo que por questões relacionadas principalmente ao valor de possibilidade de efetivação da expropriação, o leilão judicial, apesar de ser o último na ordem de preferência, ele acaba sendo estatisticamente bastante comum. E isso pelo fato de que existe autorização de que em segunda tentativa, que muitas vezes acontece aí de maneira logo subsequente à primeira tentativa. Inclusive é possível, em geral, alienar em leilão, né, a coisa penhorada por valor inferior ao da avaliação, desde que não seja vil. O próprio Código de Processo Civil vai sugerir que, se o juiz não indicar uma outra proporção, que não é considerado vil aquilo que for a partir de 50% do valor da avaliação. Veja, professor, o vídeo que você prometeu não é sobre leilão, e você está falando um tanto aí sobre leilão, mas é só para você se contextualizar e entender desde logo por que é que o código vai fazer um esforço linguístico de sugerir preferência pela adjudicação. Você vai encontrar na doutrina muita gente falando das vantagens da adjudicação, da excessiva burocracia, demora, do quanto é custoso o leilão judicial e por que é que tanta gente na prática acaba preferindo o leilão. É só para você entender isso, tá? Mas o primeiro meio de expropriação tratado pelo Código, e parece haver claramente uma ordem preferencial aí nesse sentido, mas não obrigatória, né? O primeiro meio seria a adjudicação regulada pelos artigos 876 a 878. Né? Antes de te dizer no que consiste a adjudicação, para não perder essa possibilidade de comparativo mais fresco com o que nós falamos sobre o leilão judicial, eu já vou te dizer que o Código prevê que a adjudicação deve ocorrer no mínimo pelo valor da avaliação. Tá certo? E aí vou procurar estabelecer um comparativo já
para você ter um exemplo em mente aí, para a gente passar pelas fases do nosso papo aqui. Mas antes vou te dizer, bom, afinal de contas, no que consiste a adjudicação, professor? Veja, a gente tem outras possibilidades que nós já vamos tratar já. O modelo básico de adjudicação, né, o jeito que a coisa é inicialmente pensada é a transferência do bem de titularidade do executado, que foi penhorado, ao patrimônio do exequente como forma de satisfação do crédito dele. Veja, nós estamos aqui falando de meios de expropriação, isso, portanto, está no contexto de uma execução de obrigação de pagar quantia. A forma por excelência de satisfação, né, da obrigação de pagar quantia é a entrega de dinheiro. Não é isso? Agora, a adjudicação é uma possibilidade de satisfação também. Como? Transferência daquele bem que foi penhorado no patrimônio do executado ao patrimônio do exequente. Preço, no mínimo, o valor da avaliação. Vamos colocar um exemplo aqui para contextualizar, então. Imagine que o credor ele tenha um crédito de, sei lá, 100 mil reais e que ele consiga penhorar um imóvel do executado avaliado em 150 mil reais. Tá certo? A adjudicação ela vai proporcionar a satisfação do crédito do exequente, caso ele opte por esse meio de expropriação, mediante a transferência desse bem ao patrimônio do próprio exequente. Nós já vamos ver essas questões de diferença de valor, tá? Nós já vamos chegar aí. Agora, veja que é no mínimo pelo valor da avaliação. O imóvel foi avaliado em 150 mil reais, veja, é no mínimo pelo valor de 150 mil reais que deve ocorrer a adjudicação. Naquele comparativo que a gente vinha fazendo com o leilão, pense lá que poderia haver alienação a partir de 50% do valor da avaliação, se o juiz não fixar uma outra proporção em atenção às peculiaridades do caso concreto. Então, se não houver licitante na primeira tentativa de alienação em leilão judicial, seria possível a alienação em segunda tentativa por valor a partir de 75 mil reais. E eu já vou te dizer aqui que os legitimados para adjudicação, porque nós vamos ver que há outros legitimados inclusive, mas inclusive o próprio exequente, eles não são excluídos da possibilidade de arrematação em leilão. O exequente pode inclusive propor arrematação utilizando o seu próprio crédito. Então, veja que há aí um detalhe que é bastante importante, que faz entender por que é que tantas pessoas preferem insistir no leilão judicial, né? Em que pesa o fato de que hoje a ideia é conversar um pouco sobre o procedimento da adjudicação, mas para quem está estudando para fins práticos, não dá para ignorar isso, tá certo? E é claro que sempre pode ficar na sua cabeça aí o negócio, mas o exequente ele quer o bem, e se vai para leilão corre o risco de alguém arrematar. É claro que tudo vai depender muito de circunstâncias de cada caso e tudo mais. Às vezes o bem para o exequente vale mais do que dinheiro. Imagine um imóvel no qual por qualquer motivo ele já está inclusive instalado e não quer mudar de lá, esse tipo de coisa. Por quê? Em condições normais, se aparecer algum licitante, né, num leilão, ele paga o dinheiro para o exequente, se transfere o dinheiro, né? Tá certo? Bom, mas vamos lá. Então, a adjudicação consiste nessa transferência do bem ao patrimônio do exequente como forma de satisfação de seu crédito. Deve ocorrer no mínimo pelo preço da avaliação. E aí, aquilo que eu já adiantei, professor, quando houver algum descompasso aí entre o valor do crédito do exequente e o valor da avaliação do bem, como que é que isso vai... O que é muito comum, né? É muito difícil você penhorar um bem
cujo valor de avaliação seja exatamente o valor do crédito do exequente naquele momento da execução, né? Como que vai acontecer então nesse caso de descompasso? Bom, se o bem tiver um valor inferior ao do crédito do exequente, o exequente adjudica e, em seguida, a conclusão do procedimento, que nós já vamos tratar aqui, ele apresenta memória atualizada de cálculo e prossegue na execução pelo crédito remanescente, ou seja, pela diferença entre aquilo que foi o valor da adjudicação e o valor do crédito que ele tinha. Então, ele tinha lá o crédito de 100 mil reais. Foi adjudicado um veículo lá, por exemplo, de 70 mil reais. Trabalhando com números redondos aqui para facilitar. O exequente vai poder, caso deseje, prosseguir na execução pela diferença de 30 mil. Se o exemplo é aquele outro que nós falamos, né? Crédito de 100 mil reais, penhorou imóvel de 150 mil reais, tem 50 mil de diferença, o bem vale 50 mil a mais do que o crédito do exequente. Ele deve depositar imediatamente a diferença. Ele deposita a diferença e com isso é possível a adjudicação. Tá certo? Ô professor, na prática ele pode pedir parcelamento e tudo mais. Veja, lá na alienação por leilão judicial existe previsão legal de parcelamento. Na adjudicação, não. Mas a gente já assistiu juízes deferindo. Então, caso o exequente pretenda, é possível que ele solicite ao juiz aí uma autorização para parcelamento, e a gente sabe que, apelando para princípios, há magistrados que decidem várias coisas aí. Então, na prática pode funcionar, mas não há que eu conheça pelo menos uma previsão legal específica da autorização para esse tipo de parcelamento. Beleza? Então, voltando aqui, valor no mínimo da avaliação. Se houver diferença em benefício do exequente, ele pode prosseguir na execução pelo crédito remanescente. Se o bem que ele pretende adjudicar tiver um valor maior, ele deposita essa diferença e aí é concluída a adjudicação. Tá certo? O que mais? O momento do requerimento de adjudicação. A adjudicação, ela pode ser requerida como adjudicação até o início do leilão judicial. Então, veja, mesmo que o exequente tiver requerido a realização de leilão judicial, quando estiver nas fases preparatórias, ele pode pleitear a adjudicação. E como ela é meio preferencial, ele tem preferência na adjudicação até o início do leilão judicial. Iniciado o leilão judicial, o exequente ele só tem preferência caso ele oferecer condições idênticas à licitante que eventualmente já tiver se manifestado. Tá certo? E ainda assim, ele só consegue exercer essa preferência antes de assinado o termo de alienação ou então o auto de arrematação, caso a gente esteja falando de alienação por iniciativa particular ou de alienação em leilão público. Ou seja, depois de concluída a alienação por iniciativa particular ou em leilão judicial, aí ele não consegue mais exercer sua preferência. Tá certo? Lembrando que, se for infrutífera a tentativa de alienação por iniciativa particular ou em leilão, devolve-se ao exequente a oportunidade de adjudicação do bem. Mas, de novo aqui, no mínimo pelo valor da avaliação. Tá certo? Bom, o que mais? Quem são os legitimados para a execução? A gente vai encontrar isso lá no artigo 876, parágrafo 5º. O próprio exequente, o credor que tenha garantia real sobre o bem penhorado, até porque a garantia real precisa ser observada, né? Os credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem em outros processos. Verificando aqui, inclusive, a questão da preferência que é outorgada pela anterioridade da penhora.
E depois disso, a gente tem ainda o cônjuge do executado ou o companheiro, e aqui por aquelas questões de manutenção e estabilidade familiar também, e depois os descendentes e ascendentes do executado. Inclusive, se houver aí pretensão por mais de um desses, nessa ordem de preferência, primeiro o companheiro, depois descendente, depois ascendente do executado. Tá certo? Mais algumas poucas questões aqui que me parecem que são interessantes, e eu estou aproveitando e olhando a minha cola aqui para não deixar passar nada que seja mais interessante, né? Alguns detalhes que são importantes. Se a penhora recaiu sobre cotas de capital social, também são legitimados outros sócios ou a própria sociedade por conta da questão da affectio societatis. Então são legitimados e parece que inclusive com preferência, tá certo? De novo, vale a pena repisar aqui. Ser legitimado para adjudicação não exclui a possibilidade de participar como licitante em leilão judicial ou em tentativas de alienação por iniciativa particular. Então, o exequente, por exemplo, pode pretender adjudicar, mas ele pode legitimamente participar de leilão judicial, inclusive usando o seu próprio crédito para oferecer lanço, tá certo? Se houver mais de um pretendente à adjudicação, aí se instaura um procedimento de licitação, que é, afora as preferências legais em igualdade de condições, né, tem preferência aquele que oferecer maior valor pela adjudicação. Tá certo? Bom, e havendo pedido de adjudicação, ou havendo qualquer circunstância, como por exemplo, mais de um interessado na adjudicação, o juiz vai precisar resolver. E a solução da pretensão de adjudicação se dá por decisão interlocutória, de maneira que o recurso que cabe contra essa decisão é o recurso de agravo de instrumento, com fundamento lá no artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil, tá certo? É uma decisão proferida no contexto de um procedimento de execução, então você tem recorribilidade imediata, tanto por ser decisão interlocutória, quanto por conta da previsão do parágrafo único do artigo 1015, independentemente de precisar ficar apelando para risco de dano, o que na maior parte dos casos será evidente e tal, mas independentemente de você precisar tentar puxar um cabimento aqui para fora das hipóteses dos incisos do artigo 1015 do Código de Processo Civil, com referência ao tema 988 lá do Superior Tribunal de Justiça e tal, por conta da previsão do parágrafo único do 1015, decisão tomada no contexto de processo de execução. Tá certo? Documentação, né? Procedida a adjudicação, para a documentação nos autos, lavra-se um documento chamado auto de adjudicação. É ele que formaliza a adjudicação nos próprios autos. E para comprovação da adjudicação e para as medidas que forem necessárias fora do processo, lavra-se carta de adjudicação. É a carta de adjudicação que vai ser o documento que vai implicar transferências, por exemplo. Então, o que vai ser levado ao registro imobiliário, por exemplo, é a carta de adjudicação. Não, o que vai implicar transferência de veículo perante o Detran, esse tipo de coisa, é a carta de adjudicação. A carta de adjudicação, na prática, ela é um documento que tem folha de rosto e depois um termo de encerramento, e que tem como recheio, como se fosse um sanduíche, tem como recheio cópias de peças processuais. Uma das cópias de peças processuais que instruirá a carta de adjudicação é o auto de adjudicação, inclusive. Tá certo? Então, procedimento que é regulado pelos artigos 876 a 878 do Código de Processo Civil é um meio de expropriação
segundo a redação do código, é o meio preferencial de expropriação, inclusive, consiste na transferência do bem penhorado, né, o modelo mais básico, pelo menos, na transferência do bem penhorado ao patrimônio do exequente com vistas à satisfação de seu crédito, é de verdade meio menos burocrático, né, menos custoso, menos demorado, né, ele só não é o quase que exclusivamente utilizado por conta da limitação de que a adjudicação deve ser feita no mínimo pelo valor da avaliação. E veja, longe de mim aqui querer sugerir que isso esteja errado, nem nada disso, é necessário levar em conta aí a noção de menor onerosidade ao devedor, garantida inclusive lá no artigo 805 do Código de Processo Civil, né? Mas acontece que em termos práticos, em comparação às possibilidades de valor relacionadas ao leilão judicial, muitas vezes a adjudicação acaba se mostrando aí algo desinteressante e por isso menos utilizado do que se poderia supor quando você lê em livros por aí, o tanto que ela é mais rápida, menos burocrática, que ela é mais barata para os envolvidos e tudo mais, tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que inclusive ele tenha aí uma performance que justifique a gente ter vídeos sobre os outros meios de expropriação por iniciativa particular, alienação por iniciativa particular, alienação em leilão judicial. Queria te pedir, por favor, a registrar nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste e o que é que você faz, tanto porque, para falar muita verdade, eu fico muito feliz por ver até onde os vídeos estão chegando, quem que a gente está conseguindo atingir e tudo mais, e também, na medida do possível, eu gosto de interagir com quem aparece e se anima a comentar embaixo nos comentários do próprio YouTube aqui. Também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material, e também te convidar a continuar navegando pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu trato de defesas do executado, tá bom? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.